Ainda era cedo quando o eco das sirenes e dos disparos começou a se espalhar por bairros de Damasco e de outras cidades costeiras da Síria, rompendo uma rotina já marcada por mais de uma década de tensão permanente. Em poucas horas, o que parecia mais um protesto localizado se transformou em um novo capítulo de instabilidade profunda, revelando fraturas antigas que continuam abertas no tecido político, religioso e social do país. O confronto entre membros da comunidade alauíta, fiéis historicamente ligados ao regime de Bashar al-Assad, e grupos de contra-manifestantes, terminou com mortos, dezenas de feridos e uma sensação de que o passado sírio, longe de estar enterrado, segue ditando os rumos do presente. Os acontecimentos começaram após manifestações de alauítas em reação a um atentado contra uma mesquita. Episódio que, por si só, já carregava enorme carga simbólica em um país onde religião, poder e guerra caminham lado a lado. Testemunhas relataram que centenas de pessoas tomaram as ruas exigindo respostas do governo e acusando opositores e grupos armados de explorar o atentado para alimentar ainda mais o caos. A resposta das forças de segurança foi rápida e dura. Tropas foram deslocadas para conter a mobilização. Surgiram barricadas improvisadas e, em meio à confusão, tiros ecoaram. 3 pessoas morreram, segundo balanços iniciais, e dezenas ficaram feridas. O cenário que se formou foi o de mais um dia em que a Síria parece incapaz de escapar da própria história. A cobertura da mídia de centro, representada por veículos como a Deutsche Welle, apresentou o episódio com um tom cauteloso e factual. Os relatos destacaram que as mortes ocorreram durante a intervenção das forças de segurança para dispersar protestos alauítas e ressaltaram a dificuldade de confirmar, de imediato, todas as circunstâncias em meio à instabilidade permanente do país. A ênfase esteve nos dados verificados, número de vítimas, locais dos confrontos, presença militar e posicionamento oficial das autoridades. O enquadramento sugeriu que o episódio é mais um reflexo da fragilidade institucional síria e da incapacidade do Estado de gerir tensões sociais sem recorrer ao uso da força. O foco esteve menos na ideologia e mais no impacto prático. Ruas bloqueadas, hospitais sobrecarregados, famílias em luto e a percepção de que a paz, mesmo após anos de guerra civil, continua distante. Já a abordagem da mídia, alinhada à esquerda, como o portal The New Arab, ampliou o contexto histórico e político do confronto. A narrativa enfatizou que os protestos alauítas não podem ser compreendidos isoladamente, mas como parte de um sistema de alianças e ressentimentos que se consolidou ao longo da Guerra Civil Síria. Segundo esse viés, a reação violenta das forças de segurança evidencia a continuidade de práticas repressivas do regime e a persistência de uma lógica de governança baseada no medo, na força e na lealdade sectária. A cobertura deu espaço às vozes críticas, apontando que a repressão contra manifestantes, mesmo quando estes são tradicionalmente associados ao regime, revela a fragilidade do pacto social e a crescente insegurança interna do governo. O episódio, nessa leitura, não é apenas um distúrbio pontual, mas um sintoma de um Estado que luta para manter controle em meio a divisões profundas. Por outro lado, a mídia de viés mais conservador ou de direita, como o Straits Times, apresentou o episódio sob uma ótica mais voltada à manutenção da ordem e da estabilidade. A narrativa destacou a necessidade de as forças de segurança agirem rapidamente para impedir que protestos se transformassem em um novo ciclo de violência generalizada. O foco esteve no risco de que manifestações, se não contidas, se espalhem e reabram frentes de conflito em um país ainda extremamente vulnerável. A abordagem ressaltou o temor de que grupos extremistas e interesses externos possam explorar qualquer sinal de fraqueza do Estado sírio para reacender a guerra em larga escala. Nesse enquadramento, a atuação das forças de segurança aparece como uma tentativa de preservar a estabilidade, ainda que ao custo de novas vítimas e de um desgaste adicional da já frágil confiança pública. Independentemente do viés adotado, todos os relatos convergem em um ponto. A Síria continua presa a um ciclo, em que religião, política e violência se entrelaçam de forma quase inseparável. A comunidade alauíta, à qual pertence o presidente Assad, sempre ocupou posição central na estrutura do poder sírio. Durante a Guerra Civil,
Essa associação fortaleceu a percepção, tanto interna quanto externa, de que o conflito não era apenas político, mas também sectário. Os protestos recentes mostram que mesmo grupos historicamente alinhados ao regime vivem sob tensão, pressionados por insegurança econômica, medo de novos ataques e incerteza sobre o futuro. O atentado contra a mesquita que desencadeou os protestos funcionou como catalisador de sentimentos acumulados ao longo de anos de guerra, sanções internacionais, isolamento diplomático e colapso econômico. Para muitos sírios, a reconstrução prometida após a redução dos combates nunca se materializou plenamente. Serviços básicos permanecem precários, oportunidades de trabalho são escassas, e o tecido social, profundamente ferido, ainda não encontrou um caminho sólido para a reconciliação. Cada novo episódio de violência reforça a sensação de que o país está preso em uma transição interminável. No plano internacional, os acontecimentos reacendem o debate sobre o futuro da Síria e o papel das potências estrangeiras. Rússia e Irã continuam sustentando o regime de Assad, enquanto países ocidentais mantêm sanções e uma postura cautelosa diante de qualquer normalização plena. Os confrontos recentes, ainda que localizados, reforçam o argumento de que a estabilidade síria permanece frágil demais para permitir uma reaproximação sem profundas reformas políticas e garantias de direitos civis. Ao mesmo tempo, a persistência da violência alimenta fluxos migratórios, pressiona países vizinhos e mantém a Síria como um dos principais pontos de instabilidade do Oriente Médio. À medida que a poeira baixa e os feridos são atendidos, fica a pergunta que ecoa em cada esquina destruída e em cada família que perdeu alguém: quando a Síria finalmente deixará de viver à sombra da guerra? O confronto entre alauítas e contra-manifestantes não é apenas uma notícia do dia, mas um lembrete poderoso de que a paz não se constrói apenas com o silêncio das armas, mas com instituições sólidas, confiança social e um projeto de futuro capaz de incluir todas as comunidades. Enquanto isso não acontece, cada protesto, cada disparo e cada sirene continuam a escrever novos capítulos de uma história que insiste em não terminar.